Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um que está me assistindo nesse momento, né? Mais uma vez estou aqui para fazer a leitura do Apócrifo, do volume 1, o livro do Proto-Evangelho de Tiago, aonde nós estamos aprendendo mais sobre Maria, né? Conforme o Apócrifo está nos trazendo, né? E nós estamos descobrindo muitas coisas, né, meus irmãos? Muitas coisas interessantes, né? E olha que nós terminamos o capítulo 6, vamos para o 7 hoje. E 7, 8, eu acho, né? Vamos lendo, né? Vamos lendo conforme a vontade, aqui o desejo da leitura, né? A viagem, a maneira como a gente vai entrando nessa viagem, como a gente vai entendendo, como a gente vai descobrindo as coisas, né? Porque a leitura em si, ela se torna prazerosa, né? Que foi o que tiraram, que foi o que o celular, a televisão tentou nos tirar, né? De alguma forma tentou nos tirar dessa essência que é ler. Você tá com um livro físico na sua mão. Hoje existem os PDFs também, né? Para quem não tem os livros, inclusive esses PDFs aqui de apócrifos tem sim, tá? É só você buscar no Google, tá? Que existem os apócrifos, os PDFs, né? Já tem muita gente divulgando para você acompanhar a leitura aí, lendo no seu computador, no seu celular. Mas não é igual quando a gente tem assim um livro físico na nossa mão, aonde você vai fazendo as suas leituras e aonde você vai assim encontrando leituras que se destacam, que são profundos, que falam assim no mais íntimo do teu ser, né? Aonde você sente o desejo de ir lá marcar, onde você leu, que falou muito com você, né? E assim, meus queridos, a gente vai fazendo essas leituras, né? Claro que vai surgindo pensamentos também assim meio que duvidosos, né? Será que isso é verdade? Será que essa história é verdade, né? Que a gente está lendo? Será que Maria tinha mesmo 12 anos? Será que foi com 13 anos que Maria teve o Salvador, né? Será que José realmente era uma pessoa já idosa, né? Tinha já sua família, foi viúvo? Tudo isso o Apócrifo nos diz, né? Está nos revelando que José era um ancião, um viúvo, né? Ele era um viúvo e tinha 6 filhos. Inclusive na Bíblia você vê ali os momentos em que o Salvador andava muito com Tiago, né? Tiago, seu irmão. Assim a Bíblia descreve Tiago como irmão, né? Então, quando você vê lá na Bíblia, né, falar assim que são os filhos de Maria, né? Lógico, se a gente for pensar por esse lado, né? Tem mulheres, tem famílias que, por exemplo, se junta com uma pessoa que já tem filhos, automaticamente aqueles filhos vão passar a ser filhos adotivos, né? Então ali, querendo ou não, aquela pessoa vai criar os filhos do seu cônjuge, da sua cônjuge, né? Vai criar, então passa a ser seus filhos, sim. Assim como os filhos de José também passaram a ser filhos de Maria. E no andar dessa leitura, a gente vai perceber que quando José sai para trabalhar, Maria fica com Tiago. Ela fica cuidando de Tiago. Acredito eu que era uma criança ainda, né? Ela cuidava dele, ela ficava cuidando dele. Então vamos continuar essa leitura que está muito interessante, né? Para mim tá, acredito que para muitos de vocês também está, né? Para quem assistiu os vídeos anteriores vão ver que até o capítulo 6, né? Maria estava sendo levada para o templo, né? Nós vimos isso. Ela estava sendo levada para o templo, né? Pelas mulheres hebreias que estavam carregando ela, juntamente com seu pai e sua mãe, Joaquim e Ana, né? Estavam levando Maria para o templo. Vamos continuar a leitura para a gente entender mais um pouquinho sobre essa história interessante. Vamos lá. Proto-Evangelho de Tiago, capítulo 7. Mais uma vez apresentando para vocês este livro aqui, volume 1, tá bom? E esse capítulo 7 está na página 522, para quem quiser acompanhar aí com seus livros, tá? Vamos lá, capítulo 7. Entretanto, os meses iam se passando para a menina,
E ao fazer ela 2 anos, disse Joaquim a Ana: levemo-la ao templo de Iarro para cumprir a promessa que fizemos, para que Iarro não a reclame e nossa oferenda se torne inaceitável a seus olhos, tá? Vejam como ele era muito preocupado, muito responsável, né? Joaquim, ele era muito responsável com todas as suas atitudes, né? Todos os seus atos, ele era muito responsável. Então, assim, prometeu, tem que cumprir, né? Então, foi uma promessa. Quando ela recebeu a notícia do anjo que ela estava grávida, automaticamente, no momento que ela orou em agradecimento ao Pai pelo presente que ela estava recebendo, né, pela bênção que ela estava recebendo, que foi conceber uma criança no seu útero, né, ela prometeu ao Criador que ela levaria, se fosse menino ou menina, ela levaria para o templo, para a criança ficar cuidando das coisas do pai, né? E lá ela ia crescer, lá ela ia ficar até o tempo necessário, né? Que nós vimos que chegou o tempo de Ana sair. Nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Ana respondeu: esperemos, todavia, até que complete 3 anos, para que a menina não tenha saudade de nós. E Joaquim respondeu: esperaremos. Ou seja, Joaquim queria levá-la com 2 anos. Entrou em consenso com a Ana, quando pediu que ela ficasse só mais 1 aninho. Acredito eu que ali falou mais alto o instinto materno, né? Imaginar assim, minha filha vai sair dos meus braços, né? Vai para o templo do pai, né? Então lá ela vai ficar nos cuidados do pai. E ela queria ter mais 1 aninho com a filhinha dela, né? Quem é a mãe que não quer ficar com seus filhos, né? Mas como foi uma promessa, ela tinha que cumprir com a promessa dela. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias que não têm mancha e que tomem 2 a 2 uma candeia acesa, para que a acompanhem, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Iarro. Tá? Olha o cuidado que Joaquim teve, né? Chamando mais uma vez as hebreias, donzelas, né? As virgens, né? Para que elas fossem fazendo todo esse trabalho, né? Toda essa missão. E assim fizeram enquanto iam subindo ao templo de Iarro. E lá recebeu-a o sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: Iarro engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então fê-la sentar-se no 3º degrau do altar. Iarro derramou graças sobre a menina, que dançou cativando toda a casa de Israel. Capítulo 8. Saíram então seus pais, cheios de admiração, louvando a Iarro, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha. Vejam esse detalhe, meus queridos, prestem bastante atenção. Olha aqui. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha. Vejam, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. Viu? Quem alimentava Maria era um anjo. Olha que coisa linda. Maria, ela era especial, sabe? É o que está vindo no meu entendimento, é o que está entrando no meu coração. Maria veio com uma missão. Ela veio para este mundo também com uma missão. Ela veio com uma determinada responsabilidade, que foi para ser a pessoa para trazer o Salvador para este mundo, tá? Ou seja, para mim, Tatiana, o que eu estou interpretando aqui, que Maria, ela não era assim uma pessoa como nós. Entendam o que eu quero falar. Ela não era ela veio, nasceu, entendeu?
da mesma forma que Yahushua nasceu. Por quê? Porque Joaquim estava longe. Ana não podia ter filhos. Joaquim, por não poder fazer sua oferenda naquele dia da festa, Joaquim se entristeceu e se afastou de Ana, foi para as montanhas, né? Ficou 40 dias lá, chorando, suplicando, clamando, perguntando por que essas coisas estavam acontecendo, por que ele estava sendo impedido de levar sua oferenda, né? Em prol dos seus pecados. E Ana, por outro lado, achando que Joaquim estava morto, ficou de luto, entrou em luto. Mas entrou em luto suplicando, perguntando ao pai por que ela tinha nascido daquela forma, né? Por que ela tinha vindo daquela forma e não podia ter filhos? Se até Sara, que era idosa, teve oportunidade de ser mãe, por que ela não poderia ser mãe, né? Só, meus queridos, que ainda não estava no tempo dela ter sido mãe, né? Tudo é no tempo do nosso Pai, não é no nosso tempo. Essa é uma coisa que nós aqui, às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes a gente até se revolta, fica angustiado, aflito, porque ainda não recebeu, porque ainda não conquistou, porque ainda não alcançou aquilo que você deseja, né? Você e eu. Às vezes a gente não entende, não quer entender o porquê que tudo que quando a gente pede uma bênção, quando a gente pede algo para o Pai, a gente não entende por que a gente ainda não recebeu, né? Mas é porque não está no nosso tempo, não é no nosso querer, é no querer do nosso Pai, todas as coisas, né? Ele é que sabe o melhor para cada um de nós, é o nosso Pai Yah, que sabe tudo que é bom para nós. O que não é bom, ele tira da nossa frente, ele não permite que chegue até nós, entendeu? Então muitas das vezes, às vezes a gente quer conquistar algo que não é planejado pelo Pai, e por ele saber que aquilo não vai nos fazer bem, ele não permite, e às vezes até permite para que a gente pare e pense e não querer colocar o carro na frente dos bois, sabe? Porque às vezes a gente também faz isso, às vezes a gente passa à frente de tudo, vai mesmo com tudo, querendo as coisas do jeito da gente. Às vezes a gente consegue, mas lá na frente a gente sofre consequências, entendeu? Então foi o caso que aconteceu aqui. Ana não podia ter filhos, clamou, mas no tempo certo, Yahweh concedeu essa bênção a ela. No tempo certo, ela engravidou. E ela engravidou da mesma forma que Maria também, lá na frente, vai engravidar. Ela não engravidou através de ato sexual. Ana não engravidou através de ato sexual. Maria veio da mesma forma que Yahushua. Então, meus queridos, eu, Tatiana, fazendo essa leitura, eu chego a essa conclusão. Maria, ela era uma pessoa diferenciada. Ela era uma pessoa separada. Ela era uma pessoa que veio ao mundo com uma missão, com uma finalidade. Por esse motivo, Ana leva ela para o templo. Por quê? Porque ali teve uma intimidade de Ana com o pai. Quando Ana faz a promessa para o pai, acredito eu que ali foi o pai que já tocou no coração dela para fazer aquela promessa, porque era para ser assim, para que Maria não fosse contaminada com as coisas deste mundo, entendeu? Tanto que Ana teve cuidado até mesmo na alimentação, teve cuidado até mesmo com as pessoas que carregavam Maria no colo. Não era qualquer pessoa que pegava Maria, não era. Eram somente as virgens, as hebreias, não eram as cananeias, eram as hebreias, tá? Era o povo mesmo separado. Você vai ler lá na Bíblia, no começo, nos 5 livros, primeiros livros da Bíblia, você vê que o pai sempre foca nisso, ele sempre destaca. O povo hebreu não podia se misturar com outros povos. Você vai fazer essa leitura, você vai perceber que ele dá essa ordem, não se misturem com outros povos, entendeu? Então vamos continuar a leitura. No capítulo 8 diz assim: saíram então seus pais cheios de admiração, louvando a Yahweh, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo o alimento pela mão de um anjo.
frisando mais um pouquinho, porque eu amei ler essa passagem, onde diz assim: e Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo. Mas ao completar 12 anos, olha isso, mas ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: eis que Maria cumpriu 12 anos no templo de Iarro. Que faremos para que ela não chegue a manchar ao santuário? Manchar com o que, meus queridos? Vocês sabem? Com o que ela ia manchar se ela era pura? Com o que ela ia manchar? Hein? Vamos descobrir? Eu já sei, você sabe? Vamos lá. Maria cumpriu 12 anos no templo de Iarro. Que faremos para que ela não chegue a manchar ao santuário? E disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar ao teu cargo, entra e ora por ela, tá? E o que Iarro te disser, isso será o que haveremos de fazer. Vejam que aqui os sacerdotes, naquele tempo, eles tinham muita intimidade com o Pai, né? Vocês se lembram que existia o templo, no templo existia o lugar santo, e lá dentro existia o lugar santo dos santos, né? Tem até hinos lindos que fala sobre essa passagem, né? Que até um hino que diz assim: no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Vocês já ouviram esse hino? É muito lindo, né? Justamente, Ana cuidava desse templo. Ana estava ali para cuidar do templo do Pai. Então aqui ela era pura. Ela era pura. Mas algo de Ana ia causar impureza naquele momento, porque ela chegou num período de 12 anos, na idade de 12 anos. E que período que ela chegou, meus queridos? O período da puberdade, o período da menstruação. Se você for ler a Bíblia, principalmente no livro de Levítico, você vai ver que existem leis sobre isso. As leis acerca das mulheres puras e impuras, né? O período da menstruação da mulher é um período impuro, tá? Onde ela precisava passar alguns dias se purificando após esse período menstrual. Então Maria ia entrar nesse período e ela não poderia continuar no templo, ela não poderia continuar lá. E os sacerdotes, como tinha esse acesso ao Pai de uma forma íntima, né? Eles conversavam, ouviam o Pai conversava com eles, como conversa com nós. Hoje as pessoas não acreditam que o Pai conversa com a gente. Ele conversa. Muitos dizem assim: mas eu não estou ouvindo a voz do Criador. Será? Eu mesmo, quantas vezes eu falei sobre isso, mas olha só, às vezes a gente vai fazer alguma coisa ou vai falar alguma coisa, mas lá no nosso íntimo nos avisa: não vai por ali não é para você, não faz isso, não fala isso. Uma voz te diz isso, né? Mas às vezes a desobediência, a vontade da carne nos faz fazer o que não era para fazer. E que voz foi essa no nosso consciência, no nosso íntimo, na nossa glândula pineal, que é onde um pequeno membrozinho que está na nossa mente, no nosso cérebro, do tamanho do carocinho de feijão, que ela tem a finalidade da conexão com o Pai nessa parte oratória, da conversa, da intimidade, é a glândula pineal. Tá? Depois vocês procurem pesquisar sobre essas histórias, tá? É muito forte, muito profundo, né? E os sacerdotes, eles foram conversar com o Criador. Eles foram perguntar o que eles poderiam fazer com Maria, pois já estava chegando nesse período. Vamos continuar a leitura, vamos saber o que foi que aconteceu. Mas ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: eis que Maria cumpriu 12 anos no templo de Iarro. Que faremos para que ela não chegue a manchar ao santuário? Olha,
Quem falou aqui no começo foram os sacerdotes. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui embaixo. Diz assim: e disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar a teu cargo, entra e ora por ela. Porque somente o sumo sacerdote, meus queridos, era o que entrava lá no lugar santo dos santos. Só o sumo sacerdote. Os sacerdotes, os levitas, eles entravam no templo, mas só quem entrava lá no santo dos santos era somente o sumo sacerdote, tá? Continuando. Tu que tens o altar a teu cargo, entra e ora por ela. E o que Iarro te disser, isso será o que haveremos de fazer. E o sumo sacerdote, cingindo-se com o manto das 12 sinetas, entrou no santo dos santos e orou por ela. Mas eis que um anjo de Iarro apareceu, dizendo-lhe: Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos. Olha aqui, meus queridos. Olha aqui. Aos poucos a gente vai aprendendo cada pedacinho. Vamos lendo, né? Aí o anjo vai e diz assim para Zacarias, olha: Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos o que, meus queridos? A todos o quê? A todos os viúvos do povoado. Ele não disse assim, a todos os homens, a todos não, ele disse a todos os viúvos. Por que viúvo? Né? Porque era alguém que já foi casado e a sua esposa faleceu. Continuando. Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos do povoado, e que cada um venha com um bastão, e o bastão daquele em que Iarro fizer um sinal singular, deste será ela esposa. Prestem bastante atenção. Ora, era um viúvo, Maria tinha só 12 anos. Falou aqui já em esposa. Aí a gente vai pensar o que? Vai ser marido de Maria, né? Mas no primeiro vídeo, o que eu disse para vocês? Que antigamente marido não era só marido referente a ter relação sexual, não. Marido também significava tutor, um protetor, tá? Então, no caso de Maria, a pessoa que ia cuidar de Maria era um marido tutor, protetor, guardador, tá? Vamos continuar. Que cada um venha com um bastão, e o daquele em que Iarro fizer um sinal singular, deste será ela esposa. Saíram os arautos por toda a região da Judeia, e ao soar a trombeta de Iarro, todos acudiram. Tá? Vamos parar por aqui, deixar este suspense para saber quem foi este tutor, quem foi este marido, né, que foi escolhido por Iarro. Não foi pelos sacerdotes, não foi pelos sumos sacerdotes, foi pelo Pai, pelo Criador, né? E ele era que? Viúvo, ou seja, ele já foi casado, teve uma família, mas a esposa dele já tinha falecido, e por esse motivo ele era o que? Viúvo, né? Quem que era viúvo? Vamos descobrir no próximo vídeo. Espero vocês no próximo vídeo para que a gente venha se desfrutar nessa leitura interessante, né? Eu tô amando ler este livro, tá? Tô amando. Até então não tô vendo nada demais, nada de anormal, porque não é a Bíblia. Muitos vão dizer isso, não era a Bíblia, é um livro apócrifo que foi tirado da Bíblia, porque não tinha inspiração divina. Não é isso que a gente ouviu muito quando a gente estava lá nos templos de pedra? Não é isso? Pois é, só que a gente descobriu que lá em Judas cita as profecias de Enoque. Só que você vai ler a história de Enoque lá em Gênesis, lá você vai ver esse mesmo Enoque, e até então você não vê nenhuma profecia de Enoque, só vê a história de Enoque até ele ser levado sem ver a morte, né? E Enoque foi levado sem ver a morte por quê? Porque ele era um amigo íntimo do Criador, do nosso Pai Iá, assim como o nosso Pai queria que todos nós fôssemos amigo fiel, amigo verdadeiro,
tá? Amigo íntimo, Ele quer que a gente seja amigo íntimo dele, né? Às vezes a gente tem tantos problemas, ao invés de a gente correr para o colo do nosso pai, a gente corre para outras pessoas, falando dos nossos problemas para as outras pessoas, como se as outras pessoas fossem resolver alguma coisa, né? Eles vão ouvir, muitos até nos ajudam, mas nem sempre vão nos ajudar. Vão ouvir, às vezes nem guarda para eles o que eles ouviram, sai espalhando para um, para outro, e assim a gente fica o quê? Nossa situação, o que nós estamos passando fica na boca do povo, né? Cai nos ouvidos das pessoas, coisa que não tinha nada a ver, a nossa vida, nossa intimidade, né? Quando a gente deveria procurar a pessoa certa para esse momento da nossa intimidade. Era o que Enoque fazia com o pai. Ele era amigo íntimo do pai, eles conversavam, assim como Adão também. Antes de Adão e Eva pecarem, o pai descia toda tarde para conversar com Adão e Eva, entendeu? Todas as tardes ele descia para conversar, né? Então, eu estou amando essa leitura, e até então eu não estou vendo nada de anormal, tá? Não estou vendo. Muito pelo contrário, para mim está fazendo todo sentido mesmo, tá? De saber que Ana, mãe de Maria, ela veio, ela engravidou da mesma forma que Maria engravidou, então tem alguma coisa que se encaixa entre elas duas, tem alguma coisa ali que se encaixa, sabe? Eu fico assim imaginando que quantas pessoas não questionaram. Pessoas que não crê no Criador, não crê que existe um Pai Celestial que criou todas as coisas, não crê, e eles fazem esse questionamento: como é que o Filho, um Salvador vem ao mundo através de uma pecadora? Não é Ele que é perfeito, que é puro, que é santo? Uma pecadora vai colocar uma pessoa pura e santa no mundo? Quantos não já fizeram esse questionamento, né? Mas a gente tá lendo aqui nesse livro que tem alguma coisa diferenciada entre Maria e entre Ana. Tem alguma coisa diferenciada. Eu sinto assim que é como se elas fossem designadas para isto. Elas vieram para isto. E para isto elas ficaram até o fim. Elas não se corromperam. Porque que tem uma igreja que diz assim: a Imaculada Virgem Maria. Eles estão errados? Não. Eles não estão errados, eles sabem da verdade, tá? Verdade essa que muitos não querem acreditar. Bom, meus queridos, meu vídeo termina por aqui. Convido vocês para o próximo vídeo. Não percam, continuem comigo nessa leitura. Olha, vem aqui nos comentários, dê as suas opiniões, diga o que vocês estão achando dessa leitura. Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Aonde vocês estão assim achando que não faz sentido, né? Coloquem, se eu souber responder, se eu souber falar alguma coisa, eu vou falar. Se eu não souber, eu também tenho humildade para dizer eu não sei. Porque como eu disse desde o primeiro vídeo, eu estou aqui fazendo uma leitura de um livro diante de vocês através de vídeos. Eu escolhi este canal, eu escolhi criar um canal para fazer leitura, para aprender junto com vocês, tá? Eu sou pequena. Eu não sou uma pessoa, dizer assim, eu sou intelectual, eu sou uma pesquisadora, não. Eu simplesmente estou atrás da verdade. Eu estou buscando a verdade dentro da leitura, orando, pedindo que o Pai venha me dar discernimento de tudo aquilo que eu estou lendo, tá? Porque não adianta eu ficar só ouvindo o que o homem vai dizer. O homem diz isso, o homem diz aquilo. Quantas um diz uma coisa, outro diz outra, a gente fica que nem... A gente não sabe nem em quem acredita, porque nós estamos errados. Nós estamos indo na pessoa errada. Que a pessoa certa é o nosso Pai. Ele é que vai nos dar esse discernimento, essa sabedoria, para a gente entender a palavra dele, entender o que ele quer de nós, o que ele quer para nós, o que ele quer passar para nós, tá? Então eu me despeço aqui de todos vocês, né? Com um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo, em nome de Yahushua.